Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Globo Esporte, que vai repercutir, claro, tudo o que aconteceu envolvendo Fortaleza e Ceará, Ceará e Fortaleza, nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro realizados ontem. O Ceará perdeu mais uma vez para o Bahia, já são 5 jogos na temporada sem vitória para o Alvinegro, mas tá tudo tranquilo, não tem pressão nenhuma, tá tudo de boa, pelo menos foi o que falou o Messias. O Fortaleza segue invicto, não venceu, mas também não perdeu para o Atlético Goianiense. Vamos ver como foi. Você diria que essa imagem de todo mundo de boa, se cumprimentando, foi antes ou depois do jogo entre Atlético Goianiense e Fortaleza? E essa aí, do professor Vojvoda, sério? Antes ou depois? Acertou quem disse antes. Nada de sorrisinho antes do difícil jogo em Goiânia. O Atlético estava disposto a não deixar o Fortaleza jogar. Começou pressionando em marcação e em ataque. A válvula de escape viria de uma novidade na escalação do Vojvoda, Romarinho. Foi dele a boa jogada que terminou com a bela defesa do Fernando Miguel no chute do Tinga. Romarinho cortou, limpou, bateu rasteiro para a área, virou Tingas! Uma Fernando Miguel, que defesa! Do outro lado, o Natanael também deu trabalho. Mas raras foram as vezes em que os dois times chegaram perto do gol. A equipe do Atlético é um pouco parecida com a nossa, né? Que tem uma intensidade muito forte. A gente sabia que esse é um jogo disputado, nós tivemos uma chance clara de gol, que o goleiro fez uma grande defesa. Continuar tentando atacar, trabalhando na bola, botando a bola no chão para ver se a gente consegue fazer o gol. O problema é que o adversário supo neutralizar ataque o Fortaleza. Nós devemos melhorar funcionamentos para criar mais situações de gol. Fortaleza também tentou anular o adversário e Natanael até teve essa chance, sem sucesso. O caminho poderia ficar mais difícil para o Fortaleza. O árbitro foi chamado pelo VAR para ver esse lance envolvendo o Felipe. Bom para o Felipe e para o Fortaleza que a falta só rendeu mesmo um amarelo para o volante tricolor. E olha o que o outro volante tricolor fez com 2 marcadores. O Janderson tá procurando o Ederson até agora. Melhor ainda para o Fortaleza quando o Felipe Alves impediu que o Janderson abrisse o placar. Olha o Janderson, botou na frente, invadiu, pintou o gol. Felipe Alves faz um milagre. David, Luiz Henrique e Robson entraram para dar alguma produtividade ao ataque cearense. Mas o que teve de mais perigoso mesmo foi esse lance aí envolvendo o Felipe Alves fora da área. O encontro de 2 times cheios de vontade de vencer não teve nenhum vencedor. Que foi justo, um resultado sem partida, sem muitas situações de gol. Então, quando não há muitas situações, geralmente são partidos muito igualados. Geralmente um empate costuma ser comemorado por um time e lamentado por outro. Mas tá aí aquela imagem do começo da reportagem. Todo mundo sorrindo, de boa depois da partida. Todo mundo satisfeito com um ponto conquistado. Vale ressaltar esse ponto vai ser muito importante para nós. Vai fazer muita diferença lá na frente, pode ter certeza disso. É um ponto conquistado aqui fora de casa, diante de um adversário que é o nosso concorrente, né, dentro da competição. Então a gente tem que ficar feliz sim por esse um ponto conquistado. Com esse ponto, Dragão e Leão seguem invictos no campeonato. E esse é um bom motivo para ter aquela resenha no fim do expediente. Boa resenha dos atletas do Fortaleza com o João Paulo, ex-Fortaleza. Dessa vez não funcionou a lei do ex para nenhum dos lados, nem para o Vargas, Matheus Vargas, nem para o João Paulo. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Marcos? Muito boa tarde, amigo. Jogo bom, apesar de não termos gols, né?
Pois é, muito boa tarde para todo mundo ligadinho com a gente aqui no GE. Um jogo que o 0x0 ele realmente refletiu o que foi a partida, né? Se não fosse o 0x0, no máximo 1x1, mas realmente o placar ali sem ser alterado mostrou mais o que foi o desenho de uma forma geral desse jogo. Que a gente teve ali o Atlético até chegando de uma forma mais aguda do que o Fortaleza, em alguns momentos até não conseguia concretizar a finalização, mas conseguia encontrar espaços deixados pelo sistema defensivo do Tricolor. Essa é uma delas, na boa defesa do Felipe Alves, porém realmente faltou mais agressividade de ambos os lados, né? Por outro lado, o Fernando Miguel também fez uma grande defesa na finalização do Tinga. E eu acho melhor a gente desistir de tentar acertar qual escalação o Vojvoda vai colocar em campo. Dessa vez colocou o Romarinho logo de titular e foi bem até o Romarinho no começo do jogo, né? Pois é, a presença do Romarinho até surpreende um pouco, mas não o fato dele dar uma rodagem. O Vojvoda já está bem inteirado do calendário do futebol brasileiro, ele sabe que precisa dar uma dosada, então ele mantém a espinha dorsal, ele mantém o jeito do time se portar em campo, povoa aquele meio campo com a ausência do Crispim, tem jogado o Carlinhos, o trio de zaga ele mantém o mesmo, e lá na frente ele vai dosando, uma hora o Robson, outra hora o Wellington, agora o Romarinho, o David esperando um pouco mais, é preciso fazer isso para o decorrer do campeonato. E pontuar fora sempre muito importante, né, Daniel? Mostrar aqui a classificação rapidinho, como é que ficou depois desse empate do Fortaleza. A gente tem empate que mantém o Fortaleza na liderança, mas o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, pode ultrapassar ainda. Mas o fato é que se mantém no topo da tabela, ou pelo menos na parte de cima da tabela, o tricolor cearense. Daqui a pouco a gente vai falar da situação do outro cearense na Série A, que é o Ceará, e perdeu para o Bahia. Você tá indo bem? Foi bem no Cartola essa rodada? Terrível. Eu também. Vamos ver. Vai, Juscelino. O Cartola é aquela coisa todo ano. Você monta o time, até escala bem. Mas aí vem aquela rodada que acaba contigo. Ih, rapaz. Você escala jogador que é expulso. Seu capitão negativa. Porque o Cartola é como a vida. Num dia te derrubam, mas no outro você tenta não ser derrubado de novo. E é por isso que a gente sempre conta com quem entende. Apesar de que ia ser muito bom ele voltar a acertar as dicas, né, ô seu Léo? Fala, rapaziada do Globo Esporte, que Leonardo Freitas para dar dicas da rodada 5 do Cartola FC 2021. E aquele jogador que não pode ficar de fora do seu time é Hulk, atacante do Atlético Mineiro. É o finalizador nato, cobrador de pênaltis e tem um confronto muito favorável contra a Chapecoense dentro de casa. E aquele jogador meio fora da curva é Johan, também da equipe do Atlético Mineiro. Então vamos em busca da mitada, beleza, rapaziada? Um abraço e até a próxima. Que você fale pela boca de um anjo, seu Leonardo. Mas simbora, porque a Liga do Globo Esporte CE tem novo líder. É o Lion of Judá, do cartoleiro Erlisson Goulart. Essa, inclusive, eu tive que ensaiar para poder dizer. O time da redação, coitado, tá precisando retomar os trilhos. 33 pontinhos na rodada. Só desvaloriza o patrimônio. Mas vai dar certo. O dia mais feliz da minha vida. Até porque tem sempre a próxima pra dar bom. Boa mitada pra gente. Vamos ver, né, seu Léo, se dessa vez dá certo a sua dica, porque eu tô aderindo às suas dicas e não tô indo muito bem, não. Ó, gente, a técnica Pia Sung-ha convocou as atletas que vão representar a nossa seleção nas Olimpíadas de Tóquio. Tá aqui, essas atletas já passaram as goleiras, as defensoras Poliana, Bruna Benítez, Érica e Rafaele, Tamires e Jucinara, Tamires muito experiente já com a camisa amarelinha. Meio campo, Andressinha, experientíssima Formiga, Júlia Bianchi e Marta, essa nem se fala, Duda, Debinha e Adriana completando o meio campo. E lá na frente, Ludmila, Bia Zanerato e Geise. Tem outra página ainda não, só essas mesmo porque são apenas 18 convocados, né? Um grupo bem restrito de fato. A seleção masculina disputou ontem um jogo contra o Peru pela Copa América e goleou. Venceu mais uma vez. Esse jogo foi no estádio Engenhão. Mais uma boa partida do Neymar. O primeiro gol foi marcado pelo Alexandro, lateral esquerdo. O segundo gol pelo Neymar, de fora da área. Você já viu, chegou a 68 gols. O Neymar, ele mesmo começou essa jogada, que terminou com o gol do Everton Ribeiro, assistência imediata do Richarlison, e o Richarlison fechou o chocolate 4-0 em cima do Peru, reeditando a final
da Copa América passada. Próxima quarta, o Brasil joga contra a seleção da Colômbia. A gente volta já com Eurocopa, homenagens emocionantes ao Eriksen. Também Série C, Ferrão joga hoje pela Terceirona e ainda Fortaleza, além do Ceará, mostrando como é que ficaram a situação de cada um no Campeonato Brasileiro. O Ceará recebeu a equipe do Bahia mais uma vez ontem dentro da Arena Castelão em plena 4 horas da tarde. Até começou sendo feliz, abriu o placar, mas mais uma vez degringolou e saiu lamentando o resultado contra o tricolor baiano. Pelo 5º jogo seguido, o apito final não trouxe uma reação positiva do técnico Guto Ferreira. Futebol, quando tem vitória, você tem tranquilidade. Quando você não tem vitória, você está com a pressão, convivendo com ela o tempo todo. O jogo de ontem contra o Bahia, a vitória era importantíssima para aliviar um pouco a pressão. E começou bem. Steven Mendonça de volta ao time, dando trabalho ao goleiro adversário. Bateu pro gol, que pancada! Foi só o aviso. Depois, ficou melhor. Saulo Mineiro ligou o motorzinho, usou força e velocidade, deixou para trás a marcação e balançou. O momento do vovô logo passou. Infelizmente, com mais atenção nossa, a gente acabou recebendo a virada. Ainda no primeiro tempo, o Bahia reagiu. Houve esse lance entre Gabriel Dias e Luiz Otávio dentro da área. O lance foi checado no VAR, pênalti marcado. Mas em câmera 1, para mim, velocidade normal, eu não marcaria essa penalidade, Rembrandt. Não foi pênalti! Não foi pênalti! Guto Ferreira não curtiu a marcação do pênalti, reclamou e levou o cartão amarelo. Na cobrança, o atacante Gilberto deixou tudo igual. Partiu o pé direito pro gol! Cada um interpreta de uma maneira, não sou eu aqui que vou julgar. E isso desequilibrou um pouquinho a equipe, tanto é que o segundo gol foi logo em seguida. Gilberto apareceu de novo, para virar pro time baiano. Matheus Bahia rolou pro meio! Gilberto! Gol! O vovô saiu no primeiro tempo sabendo que de alguma forma teria que reagir. Vamos voltar para esse segundo tempo, acertar o que a gente errou, para que a gente possa voltar no segundo tempo, acertar e poder virar o jogo e sair com os 3 pontos aqui. A esperança por uma virada veio aos 19 minutos, nesse lance envolvendo Daniel e Jorginho. Assim que o jogador alvinegro caiu, o árbitro marcou pênalti. Pênalti tá marcando Marcelo de Lima Henrique. Só que ele foi chamado pelo VAR para revisar o lance. E aí marcou simulação do Jorginho, que levou o cartão amarelo e a oportunidade do pênalti deixou de existir. Eu vou deixar os comentários sobre a arbitragem para vocês, eu acho que ficou evidente aí. Cada um sabe o que aconteceu, interpretou da melhor maneira. E eu não vou ficar reclamando aqui, até porque reclamar nesse momento não vai ajudar em nada. Guto mexeu na equipe, chamou Marlon e Vina, demonstrou apoio aos jogadores. O time chegou bem pelo lado direito com Mendonça, só não foi melhor porque Vina não conseguiu finalizar. O Bahia se fechou, segurou o resultado e no mais, faltas duras e cartões. O vovô até tentou, mas não evitou a derrota. E eu tenho certeza que a hora que vier logo na sequência a primeira vitória, eu acho que a equipe vai alavancar uma situação de mais resultados seguidos de forma positiva. O reencontro com o Bahia não foi dos melhores. Domingo já tem outro jogo e uma nova oportunidade de voltar a vencer.
Daniel Rocha, vamos por partes, vamos por tópicos. Tópico 1, independentemente de arbitragem, que vai ser outro tópico. Sim. O que você achou da atuação aí do Ceará contra o Bahia? Pois é, o Ceará está com um problema sério, grave e constante psicológico. Eu acredito, eu coloco isso. Afora a questão dos desfalques e a questão técnica. Por exemplo, toda vida que o time leva um gol, parece que vem aquela enxurrada de banho de água fria e a coisa demora a fluir. E ontem foi mais uma vez. O início de jogo do Ceará, ele foi muito interessante. Até fugindo daquela característica do Ceará só saber jogar de forma reativa e tudo mais. Mendonça voltou bem, né? Ele conseguiu colocar o Bahia nas cordas e impor o seu ritmo no início do jogo. Abriu o placar logo cedinho com o Saulo Mineiro e poderia, inclusive, ter até feito um placar mais elástico nesse início de jogo. Aí o que acontece? O lance do pênalti, que aí, polêmicas ou não, concordo com a Fernanda Colombo, não é para ser marcada essa penalidade em tempo normal. Inclusive, a arbitragem do Marcelo de Lima Henrique foi desastrosa em diversos aspectos. Prejudicou mais o Ceará, mas foi ruim de uma forma geral, né? Se a gente puder rodar até novamente as imagens aí para mostrar, porque a arbitragem errou por ter marcado um pênalti que não existiu e ainda tirou o gol que seria do Gabriel Dias, né? E o detalhe é exatamente esse, ainda mais com o VAR. Se você não tem uma certeza absoluta desse lance, deixasse seguir, seria gol do Ceará, inclusive um belo gol, que seria um golaço do Gabriel Dias, mas ele marcou convicto, bem posicionado, vendo o lance. Aí o que é que ele acaba? Ele deixou algo que poderia ter sido marcado pelo VAR para assumir para si, não deixou o lance continuar, e aí acaba tendo que obrigatoriamente anular a jogada, porque ele já havia apitado o lance do pênalti. Então, eu imagino que ele deve, na hora, ter percebido a lambança que fez, né? E quanto ao pênalti contra o Ceará, né, que marcou também envolvendo o Gabriel Dias no lance, você concorda com a arbitragem, né, esquisita? A Fernanda Colombo disse que não marcaria o pênalti, vai muito na interpretação, exatamente, né? Isso. É por isso que eu acho que o problema não era o VAR não ter intervido. E a gente está vendo a Eurocopa, inclusive, é impressionante como a coisa flui, como é rápido. E a arbitragem brasileira não segue esses moldes. Porque num tempo normal de lance, o próprio zagueiro do Bahia, que é ali agarrado pelo Gabriel Dias, e o gesto do agarrão é até flagrante, ele nem reclama, ele levanta e segue para o jogo. Aí vai o VAR procurar, para chamar o árbitro, e ele vê aquele abraço ali em câmera lenta, ele vai dar o pênalti. Então houve imagem para isso, mas não era para ter sido marcado. E aí também todos os problemas que o Ceará vem sofrendo além dessa questão da arbitragem, né? Tópico 3 da sua análise da nossa conversa aqui com o pessoal ligado no Globo Esporte. Messias disse que não tem pressão nenhuma no Ceará, que tá tudo bem, tudo tranquilo, torcedor tá feliz, não sei se tá feliz, o Messias disse que não tem problema nenhum. Ele falou isso aí depois da partida. Eu acho que a pressão que vocês estão falando vem de vocês. Não, Messias, o torcedor. Eu acho que a imprensa também fortalece muito essa pressão. Eu acho que dentro da nossa equipe não existe pressão, a gente fica triste por não ter ganho o jogo, a gente fica triste pelo resultado, mas dentro do Ceará não há pressão, isso aqui é uma família, é um grupo unido. Acredito que se você olhar o retrospecto do ano, nossos números são bem positivos. Infelizmente perdemos as finais que a gente disputou, mas só perde final quem chega no final. E colocaram muita coisa ruim, o pessoal de fora colocou muita coisa ruim dentro do grupo, mas que não afeta. Eu acho que o grupo aqui é bem blindado, não nos afeta isso que o pessoal de fora fala, imprensa, a torcida. Você viu aí, né, Daniel? 5 jogos seguidos sem vencer, a culpa é sua. Deve ser, a culpa é nossa, da imprensa. Eu entendo até o posicionamento do Messias de querer tirar de dentro determinado problema. Só que aí é também duvidar um pouco da inteligência do torcedor e de quem acompanha. É óbvio e é visível para quem gosta, quem acompanha futebol, não precisa nem ser os mais entendidos, de que tem algo ali desencapado, que a coisa não está encaixada e daquela forma homogênea que já esteve mesmo no início da temporada. Quando ele vem se apegar à questão de números, que realmente os números de início de temporada do Ceará foram muito bons, de nada adianta quando você peca na hora H, que é o que o Ceará tem feito com constância. Então é preciso jogar bola e mostrar dentro de campo que não existe esse problema e não terceirizar. A culpa é sua também. Todos nós, só pode. O primeiro passo para corrigir algo que não está certo é reconhecer o erro, né? Aqui no telão, gente, informação importante para você, os atletas que foram diagnosticados com Covid-19 no elenco do Ceará. O Rick, o Alan Shoa, Richard, Jael, que já está em período
final de isolamento, segundo informou o Ceará. Luiz Otávio, Fabinho e Kleber, atletas importantes, né, Daniel, que desfalcam o Ceará, pelo menos nos próximos jogos. O jogo de domingo é contra o Inter, já com transmissão aqui da Versmares. Jogadores que fazem falta sim, que até estava falando no início do raciocínio com relação ao jogo do Ceará, que deixam ali a desejar tecnicamente quando você não tem esses atletas, mas de qualquer forma, para a gente fechar o raciocínio do jogo, o Ceará precisa saber levar gol, precisa saber sofrer, ter a cabeça no lugar e voltar a apresentar o bom futebol, que em alguns momentos dentro dos jogos ele apresenta, mas acaba desmoronando tudo na hora que alguma coisa dá errado. Trabalhamos com verdades aqui na TV, no ge.globo.ce, nas nossas redes sociais, @GloboEsporteCE. Mais algo para encerrar o nosso papo de hoje, Daniel? Só dar uma grande boa tarde para todo mundo e agradecer essa audiência maravilhosa. Muito obrigado a você, Daniel, a você pela companhia de sempre. Amanhã tem muito mais. Vem aí mais uma rodada da Série A, meu povo, com muito mais emoção e a gente de perto acompanhando tudo. Valeu. Tamo junto.